Uma pessoa teve um sonho que diz respeito a uma situação da figueira. Ela sonhou com uma mão muito grande que foi se abrindo e soltou uma ave branca no alto do Morro do Cristal. E a ave branca saiu voando enquanto o sol brilhava intensamente. Essa ave branca que foi solta lá no Morro do Cristal e que voou, simboliza a etapa cumprida aqui em Figueira. E agora começa uma outra etapa. Essa ave branca simboliza o conjunto de almas que foram resgatadas. E a outra etapa que começa é levar estas almas resgatadas ao contato com os centros planetários. Então, primeiro há um trabalho de resgate da alma e depois o trabalho de aproximar estas almas resgatadas dos centros planetários. Então, esse é o trabalho de Figueira daqui por diante. Neste momento em que isto foi visualizado, neste momento há uma conjuntura de dois planetas e ainda um plenilúnio que facilita esta transição para Figueira. Então, por isto que esta transição foi vista agora, porque a própria energia do plenilúnio e a própria energia dessa conjunção facilita esta compreensão. Neste momento estão atuando, nesta situação de Figueira, Plutão e Saturno. Plutão é um planeta que tem as chaves para os nossos contatos com os mundos intraterrenos e, portanto, com os centros planetários. E Saturno, para um grupo evoluído, ele significa uma ajuda no controle das forças da matéria, segundo um propósito evolutivo. Então, esta possibilidade de contato com os mundos intraterrenos e com os centros planetários, e essa possibilidade de controle das forças da matéria, e mais a lua cheia e mais o plenilúnio, deve ter estimulado e deve ter dado impulso a esta mudança no trabalho. Porque agora, segundo este sonho da ave branca, que significa todas as almas que foram resgatadas, agora se trata de aproximar estas almas dos centros da vibração intraterrena, para que elas possam ter uma evolução neste planeta, além da evolução normal das almas, que são estimuladas no mundo das almas, mas que tem muito que aprender com estes centros planetários. E isto no sonho se deu no Morro do Cristal, porque o Morro do Cristal, desde o princípio, é um ponto em que certas energias ancoram aqui. E, portanto, o Morro do Cristal simboliza um lugar de clareza, simboliza um lugar de contato. E uma pessoa pergunta como nós devemos agir e como fazer diante de doenças que não compreendemos, porque não só estão surgindo enfermidades que não se conhece, das quais a gente não tem muito conhecimento, não tem muita prática, como também as pessoas podem adoecer e ninguém compreender exatamente o que está se passando. Se nós não sabemos diagnosticar um mal destes, nós observamos em que parte do corpo estão aparecendo os sinais da doença ou as dores. Parte do corpo quer dizer o centro etérico do corpo. Se aquilo está em volta de algum centro da cabeça,
ou se está em volta do centro cardíaco, ou se está perto do plexo solar, etc. Então a gente primeiro vai observar em que área do corpo aquilo apareceu. Aquilo apareceu perto de algum centro etérico. Como os centros influem sobre órgãos do corpo, como esses centros influem sobre partes do corpo, então aquela doença pode ter aparecido ali por um mau funcionamento daquele centro. Então, se alguém tem qualquer coisa na área do peito, então a gente vai observar o que a pessoa está fazendo em relação ao centro cardíaco, que é um centro etérico. Se a pessoa está com algo na garganta, então é preciso ver o que a pessoa está fazendo com relação ao centro da laringe. Então vai se ver o centro e qual é a atitude da pessoa diante do funcionamento daquele centro. O que a pessoa está fazendo para aquele centro não estar desenvolvendo naturalmente. Uma outra observação para se chegar nesse diagnóstico, nesse tratamento, é nós compararmos a atitude da pessoa e o caráter da pessoa com as características da doença, com as dores que ela tem, com as sensações de sofrimento que ela tem, porque aquilo está sempre relacionado com o caráter. Aquilo está sempre relacionado com a atitude da pessoa. Então, dependendo do tipo de dor, dependendo da forma como aquela doença se apresenta, a gente compara o caráter da pessoa, a gente compara as atitudes da pessoa com aquilo. E isto é um estudo que se faz. Não se pode ensinar ninguém a fazer isto. Mas se presta atenção, se vê que aqueles sintomas estão espelhados no caráter e que as atitudes da pessoa são um símbolo daqueles sintomas. Estas coisas correspondem. Então assim vai se chegando ao diagnóstico. E aí nós podemos saber como é que estes centros, como é que estas partes etéricas do corpo influem sobre os órgãos e então ajudar para que isto aconteça. O indivíduo não dificultar que estes centros etéricos se desenvolvam e atuem. Agora, nenhum de nós está liberado de doenças por causa da parte kármica antiga e também nós teríamos que ter certas vivências ou precisaríamos ter certas práticas que nos colocariam numa situação de saúde, mas nós não podemos ainda cumprir todas essas práticas. Nós podemos cumprir uma delas, que é nós sentirmos uma grande alegria quando temos uma responsabilidade. Então, todos nós, a uma certa altura, recebemos uma responsabilidade. Ou o plano evolutivo nos dá uma tarefa, diz: olha, você é responsável por isso. A alegria, quando se recebe uma responsabilidade, isto é a imunidade contra a doença. Então, quando você recebe uma responsabilidade, você começa a se lembrar das suas limitações, você começa a discutir com aquela responsabilidade que você recebeu. Isto é o caminho da doença, que pode vir naquela hora ou pode vir depois, pode vir mais tarde. E isto vem sempre em volta daquele centro que neste momento não agiu desta forma positivamente, que tanto pode ser mentalmente. Então aquilo vem uma doença na cabeça, um dia.
ou emocionalmente, então aquilo vem uma outra parte do corpo. Então a alegria diante de uma responsabilidade, você estar profundamente alegre e grato quando recebe uma tarefa, isto representa grande parte da imunidade. Até aí se pode chegar atualmente, porque isto depende da formação do indivíduo. Isto depende do caminho que ele já fez na vida de serviço e depende da preparação que ele já fez, mas é humanamente possível você sentir uma grande alegria quando recebe uma responsabilidade e não ficar sentindo outras coisas. Agora, o outro ponto que nos colocaria imunes e que aqui não depende de nós conscientemente, seria nós estarmos cooperando com mundos mais evoluídos. Então, se a nossa vida, se o nosso campo de expressão, se o nosso campo de serviço se limita a este mundo, então nós estamos sujeitos ao karma deste mundo e aqui não é garantido que você fique imune contra enfermidades. Mas, interiormente, com o desenvolvimento da alma, com o desenvolvimento da mônada ou do corpo de luz, então começa a nossa colaboração com os outros mundos mais adiantados. A nossa alma internamente, nos planos internos, nosso corpo de luz, a nossa mônada, começa uma cooperação com esses mundos. E quando esta cooperação começa, isto é o outro fator de imunidade. Então isto nós não podemos resolver conscientemente. Aí é preciso que o nosso ser interior inicie esta colaboração. E aí o ser aqui fica imune. E o terceiro ponto, que permite que nós sejamos imunes a doenças, além da alegria diante da responsabilidade, da cooperação com estes mundos mais adiantados, o terceiro é nós termos compreendido o ponto evolutivo que estamos vivendo, que nós não compreendemos isto. Ou nós nos desvalorizamos diante do ponto evolutivo que estamos vivendo, ou achamos que somos evoluídos demais, achamos que estamos além daquele ponto. Então isto impede que a gente compreenda exatamente o nosso ponto evolutivo. E o nosso ponto evolutivo, aquele real, tem leis que nós podemos perceber, compreender. E aqui, se nós estamos na compreensão do nosso ponto, se nós não estamos nos considerando menos e nem mais, se nós estamos na justa compreensão, nós temos um fator para ficarmos imunes a doenças. Então, é por isto que nós não estamos ainda liberados de doenças, porque estas coisas não estão ainda em nós formadas, não estão ainda completadas, não estão ainda em desenvolvimento. Então, o nosso trabalho agora não é só resgatar as almas, porque as almas que tinham que ser resgatadas já estão simbolizadas naquela ave branca e já estão voando, já estão resgatadas. Agora nós temos que tratar da aproximação da nossa consciência, do nosso ser, com estas coisas. Isto é, nós teríamos que ter claras estas coisas, porque o trabalho agora é a alma já numa certa segurança, numa certa condição de luz, ir na direção destes núcleos planetários, desses centros planetários. Então a nossa mente necessita dessas noções. Nossa mente necessita saber que trabalho está sendo feito dentro de nós. Qual é o movimento que está sendo feito no nosso íntimo. E como aqui nós temos um setor de saúde e cura, então este setor de saúde e cura, além de todas as orientações que pode dar
do ponto de vista normal da saúde e cura, este setor também, daqui por diante, poderia colaborar para que estas atividades internas fossem desenvolvidas no indivíduo. Trabalhar junto ao indivíduo para que ele reconheça certos pontos evolutivos, para que ele ajude o indivíduo a reconhecer as leis com que ele deve lidar, que ele deve viver e, eventualmente, através de sistemas, através de práticas que o setor de saúde e cura poderá descobrir ou poderá desenvolver, ajudar então este indivíduo a se encontrar à vontade nesta colaboração que ele pode dar como alma a esses mundos internos, a esses mundos extraplanetários ou a estes mundos mais evoluídos. Então, nesta nova etapa, depois que esta ave voou, este setor de saúde e cura está também nos ajudando, deverá estar também colaborando para que essa nossa disciplina se instale. Disciplina quer dizer estas três coisas do ponto de vista espiritual. Isto é, nós recebermos uma responsabilidade com liberdade. Responsabilidade quer dizer, também se alguém te chama a atenção, te mostra uma coisa, você reconhecer aquilo com alegria e não ficar em reação contra uma coisa que lhe foi mostrada. Então a atitude deve mudar para nós não ficarmos numa etapa antiga, para nós não continuarmos numa etapa que já transcorreu e que já não teria mais energia para continuar. Porque agora, esta nossa atitude diante das responsabilidades, isto vai ajudar a nossa cooperação com os mundos internos. Porque se nós não temos alegria, e se nós não temos disposição, se nós não temos dedicação àquilo que é a nossa tarefa imediata, a nossa tarefa concreta, esta cooperação com os mundos distantes vai ficar para depois. Porque as coisas começam sempre aqui, no plano onde a gente tem consciência. Então, se nós substituirmos esta nossa disposição para estar pensando nas nossas limitações e diante da tarefa, se a gente coloca a alegria, a disposição e a vontade, isto vai determinar a nossa cooperação com coisas superiores. É isto que vai determinar a nossa cooperação com estes outros mundos, que é onde as almas e o corpo de luz vão funcionar ou vão colaborar. Então, há muitas doenças incompreensíveis, há muitas doenças cujo diagnóstico nós não chegamos a ele, e são coisas que aparecem pela falta deste desenvolvimento, pela falta de nós estarmos vivendo estas coisas. Veja, no momento em que uma alma foi resgatada, isto é, no momento em que uma alma foi elevada a um nível vibratório no qual ela não vai mais ser desintegrada por fatores externos, como possam ser coisas nucleares e outras coisas, enfim, se esta alma já foi colocada num patamar de segurança, esta alma já está vivendo outras coisas agora. Todo o processo dessa alma não é mais ela ser resgatada, mas é um serviço que ela vai prestar sempre num mundo, eventualmente, mais adiantado do que este, segundo o preparo que esta alma já conseguiu. E aqui uma pessoa fez o trabalho do caminho breve. E ela ouviu numa fita que cada setor de figueira representa uma linhagem. E ela então gostaria de saber qual é a linhagem do caminho breve.
Esse trabalho do caminho breve é algo que se instalou aqui, lá no último andar do alojamento. Então as pessoas entram ali e ficam um dia, 2 dias ou mais dias, dependendo da necessidade da pessoa e dependendo do ritmo com que ela vai assumir aquele trabalho. Então ali tem um ritmo externo equilibrado entre atividades físicas, atividades mentais, sono, principalmente sono, e a prática de mantras. Então ali existe uma conjuntura na qual o indivíduo possa não estar prestando atenção no próprio ego. Não é um silêncio total, uma quietude total, porque aí o ego pode emergir com muita força, se o indivíduo não está preparado. E também não é esta vida mais cheia de coisas que se faz fora de lá daquele espaço. Ali é uma atividade, é um ritmo que o indivíduo faz por um determinado período que o leva, eventualmente, se ele puder e quiser, ele esquecer um pouco de si. Porque é como se ele entrasse numa coisa que vai transcorrendo. Ele não precisa organizar nada. Ali existe já uma coisa organizada que vai acontecendo, ele só tem que entrar. Então ele tem todos os movimentos que ele precisa. Ele tem o alternar das coisas, do descanso, do sono, com atividade, com os mantras, com o estudo, com o alimento. Ele tem todo esse alternar das coisas, ele tem todo esse transcorrer da vida, sem que ele precise se ocupar disto, para que isto aconteça. É como se a gente ali, quando passasse da porta lá para dentro, a gente entrasse numa corrente. A gente entrasse em um ritmo e é só seguir. Então, isto é uma das formas de nós ficarmos esquecidos de nós. Porque nós não temos que pensar naquele ritmo, nós não temos que arquitetar nada, nós não temos que organizar nada, nós temos que entrar num ritmo que existe, um ritmo que já está em movimento, acontecendo. A gente só tem que entrar. E o ritmo vai nos levando. Nós não vamos ficando automáticos ali, porque há os períodos de sono, longos períodos de sono. Então, nesses períodos de sono, o ser tem todas as possibilidades até de reencontrar o seu próprio ritmo, ou de apresentar para o indivíduo um ritmo através de um sonho, através de uma visão, através de uma situação que se cria no ser, enfim, todo o trabalho interior que vai acontecendo vai mostrando ao indivíduo eventualmente um outro ritmo. Então, é isto que se passa lá. Agora, se nós, entrando neste ritmo, se nós não nos ocupamos a não ser de seguir o ritmo, nós vamos experimentar no nosso plano consciente, nós vamos viver a experiência de que o ego pode não incomodar, pode não atrapalhar. Vamos viver a experiência de entrar num ritmo e o ego serenar. Claro que nem todos vivem essa experiência lá no caminho breve. Porque eventualmente são pessoas que entram nessa experiência e que ainda têm que controlar os corpos, vigiar o ego, ainda têm que se adaptar. Mas ali tem uma energia e tem uma possibilidade, e se nós vamos treinando nesta entrega a este ritmo, a esta corrente, nós podemos chegar ao momento de vivermos bem conscientemente, relativamente abstraídos do ego. E aí podemos ter uma outra experiência. Podemos ver o que é que está
realmente nos movendo o que é este centro que nós temos dentro e que não é este ego que está se intrometendo naquilo que deve ser ou naquilo que se deve fazer. Ali, então, neste trabalho, como é que a gente consegue isto? Além do ambiente externo e além deste ritmo que todos vão fazendo voluntariamente, porque quem vai fazer isto não é obrigado, vai fazer isto voluntariamente, quis fazer. Então chega lá, é para entrar nesta corrente. Agora, ali se trata do indivíduo estar o tempo todo com a sua mente, com a sua intenção, com o seu sentimento, não é? Todo polarizado na sua parte interna, porque não tem nada que o distraia disto. Mesmo quando ele está numa atividade, não é uma atividade que o tire do seu centro. Não é uma atividade que o distraia de não poder pensar, de não poder polarizar nesse centro interior. Então, ali dentro, nós treinamos isto. Nós aprendemos a estar vivendo uma vida externa, experimentando uma atividade externa, sem esquecer do nosso ser interior e, eventualmente, até mantendo a nossa mente, mantendo a nossa atenção nessa concentração. Isso é muito ajudado pela prática dos mantras, que é feita às 3 horas da manhã, às 11 horas e às 19 horas. Então, esta prática dos mantras são os 3 momentos do dia da nossa estada lá, na qual todas estas coisas são confirmadas, porque a força dos mantras e a nossa dedicação àquela prática, isto confirma toda esta polarização. Este caminho breve só é possível depois que a gente já viveu na própria vida aquilo que se chama de caminho longo. Isto é depois que a gente já fez muito esforço para se dominar, a gente já fez muito esforço para superar as próprias limitações, a gente já brigou muito consigo, a gente já reclamou muito, a gente já ficou muito descontente, então a gente está no caminho longo, não é? Com tudo isto. As coisas vão se prolongando, as coisas não acabam mais quando você está assim. Então, as pessoas que já viveram tudo isto, que já cansaram do caminho longo, estão então prontas, preparadas, estão no ponto para fazer uma experiência assim. Agora, este caminho breve não se faz só naquele lugar e com aquele ritmo. Aquilo é um treinamento, aquilo é uma forma de nós entrarmos em contato com este caminho simples, que se trata só de você estar voltado para dentro e não esquecer disto e estar sempre confirmando isto. Aquilo é uma forma de você entrar em contato com isto, para depois você continuar a fazer isto na sua vida. Para depois você continuar a fazer isto, porque aí se você está realmente no caminho breve, se você não está dando voltas, mas se você está com a sua atenção no seu interior, se você está buscando na direção certa, isto que é o caminho breve. Então, todas as circunstâncias da tua vida, as coisas que vão acontecendo com você, vão se dimensionando a isto, vão refletindo esta situação. E é nesta situação na qual a nossa vida externa se limita ao essencial, porque se você está concentrado lá dentro, se você está querendo a vida interior e se você está com todas as suas forças polarizadas lá dentro, a sua vida externa vai ficar reduzida ao essencial. Isto é, para a parte externa vai ser atraído aquilo que é realmente para ser feito, porque você não está atraindo o supérfluo. Você não está criando situações com a tua imaginação ou com a tua mente que tragam
um acúmulo de coisas, de atividades que não digam respeito àquilo que é a tua realidade naquele momento. Então, esse é o caminho e essa é a situação na qual nós podemos ficar o mais receptivos possível a esta irradiação, a estas sugestões do nosso mundo interior e que a gente possa então compreender aquilo que o nosso mundo interior estaria apresentando para a nossa vida. De forma que este caminho breve é muito atual para nós neste momento e muito interessante esta experiência. Agora, a pergunta da pessoa não foi o que é o caminho breve. Nós estamos dando esta versão do caminho breve para poder agora responder a pergunta dela. Ela perguntou aquele setor em que linhagem está, porque as linhagens são 7 e nós estamos sempre dentro de uma linhagem. Como ali participam seres de diferentes linhagens, contemplativos, curadores, guerreiros, enfim, como ali participam almas de diferentes linhagens, o caminho breve é uma síntese de todas as linhagens. Se o caminho breve começasse a dissecar as linhagens, já seria o caminho longo, seria o caminho mental que se faz. Ali deve estar sintetizadas todas as linhagens para que as mônadas ou as almas de qualquer tendência que seja encontrem ali uma síntese, aquilo que necessitam. Então não se pode dizer que aquele setor esteja na linhagem contemplativa, embora a contemplação esteja incluída ali. A contemplação está incluída ali. Porque você entrando naquele ritmo, embora você não esteja parado numa inércia, naquele ritmo ordenado e naquele ritmo essencial, sem nada de supérfluo, você tem condições de entrar no mundo contemplativo. Então, isto é a primeira linhagem que vem em mente, que está incluída ali, mas que não é exclusiva ali. Como a linhagem da cura, também podia nos vir em mente, porque não deixa de ser um momento de cura, não deixa de ser um momento no qual você está buscando este alinhamento com os seus mundos internos, com seus planos superiores, portanto a linhagem da cura está presente. E assim todas as outras linhagens estão presentes ali, se vocês observarem. Agora, a linhagem dos guerreiros, esta tendência que nós podemos ter para remover todos os obstáculos no nosso ser, para que a gente possa estar bem à vontade no plano evolutivo e cumprindo o plano evolutivo, esta linhagem dos guerreiros tem ali uma força muito grande, porque ali nós teremos que estar superando, transcendendo certos hábitos, certos ritmos, certas divagações da mente. Então, a energia da linhagem dos guerreiros está muito presente ali. Ou melhor, o próprio caminho breve, esta própria situação de você estar concentrado naquilo que você quer chegar, isto suscita, isto chama, isto evoca a energia guerreira. De forma que de todas as linhagens, aquela que pode mais emergir ali, pela própria necessidade das pessoas, é a linhagem dos guerreiros. Esta energia de romper os obstáculos à evolução, isto é uma energia, ou isto é uma linhagem, que começa a surgir na nossa vida e que começa a entrar na nossa vida como auxílio, como ajuda, quando nós já estamos buscando expansões maiores de consciência, senão esta força guerreira não vem, não. É preciso que nós estejamos buscando expansões de consciência maiores
do que essas que nós já tivemos, que é para esta força guerreira, esta energia, estar à nossa disposição. Então, ali dentro do caminho breve, é muito mais simples, no ponto evolutivo em que nós estamos, de nós contarmos com esta energia dos guerreiros, por exemplo, do que contarmos com outras energias, com outras linhagens que precisaria de mais trabalho em nós para elas poderem se manifestar mais livremente. Vamos ver então como é que nós poderíamos nos abrir e como poderíamos ficar bem disponíveis para esta energia guerreira. Como que nós poderíamos ficar bem à altura de receber esta energia dos guerreiros, esta energia da linhagem dos guerreiros, e assim termos certos obstáculos à nossa evolução e ao nosso crescimento dissolvidos. Primeiro, é nós estarmos vigilantes, é nós estarmos atentos ao que está acontecendo. Então, ali no caminho breve, embora exista uma corrente na qual você entra, você participa e você é levado, você deveria, aliás, estar ali muito atento, com a mente muito aguda, não adormecida, com a mente aguda, deveria estar com a atenção bem despertada para passo a passo que você dá lá dentro, por tudo que acontece. Então, esta vigilância, isto deve se tornar uma coisa natural ali dentro, para começar a surgir o guerreiro no indivíduo. Para ele ter ânimo, para ele ter estímulo, para ele ter energia, ou para ele colaborar com esta linhagem que vai dissolver os obstáculos nele para uma evolução superior. E um outro ponto que nós teríamos que ver também naquela situação, além de estar bem atento a tudo, porque quando se entra num ritmo deste, tudo está nos ensinando. Até uma pessoa que faz barulho com a maçaneta de uma porta, se nós estamos atentos e percebemos aquilo, aquilo nos ensina algo naquele momento. Naquele momento nós aprendemos algo. Se nós ouvimos o canto de um pássaro, com aquilo nós aprendemos algo. Se nós estamos nesta atenção, aquilo nos ensina alguma coisa, evoca em nós um conhecimento. Qualquer coisa que aconteça, alguém que você encontre no corredor, aquilo te ensina algo. Naquele momento ali emerge um conhecimento. No cruzar com aquela pessoa você aprendeu algo. Veja como é rica esta situação. O que nós temos nas mãos para trabalhar, que ambiente nós temos e que energia está disponível para nós. Se nós entramos neste movimento e se nós entramos nesta corrente e se nós não resistimos a este ritmo, aquilo que é o nosso egoísmo, ou o nosso ego, ou as nossas preferências, vão diminuindo. E se isto vai diminuindo, você tem mais possibilidade de colocar a sua atenção em coisas além do teu ego. Em coisas que não sejam tão materiais como o teu ego humano. O nosso ego humano é um bloco de matéria. Então, nós podemos já estar com a mente predisposta a um contato com coisas mais imateriais. E o desapego. Desapego pelos nossos hábitos, desapego pelas nossas preferências, não é? Porque você não sabe quem você vai encontrar lá dentro, você não sabe quem vai trabalhar com você na hora do trabalho. Enfim, ali tem que haver um desapego por tudo. Porque se você não estiver bem desapegado ou bem disposto a se desapegar, você vai perder todo o seu tempo ali reagindo contra pessoas. Porque é um ambiente pequeno, que você vai encontrar as pessoas várias vezes, e ali você vai começar a reagir. Então você vai perder o seu tempo. Você vai perder a oportunidade de ali criar e de ali realmente desenvolver outras coisas.
Esta energia que nós atraímos, esta energia dos guerreiros, isto nos dá a grande possibilidade de nós estarmos em contato internamente ou mesmo externamente com coisas mais avançadas do que nós. Seja conceitos, seja pessoas, seja uma situação para a qual nós não estamos ainda completamente preparados, mas se ela surgiu, se ela apareceu, então você deve ali encontrar a coragem de assumi-la, mesmo que você não esteja preparado, mesmo que você não compreenda uma pessoa, mas você compreendeu, você viu que aquela pessoa tem algo a lhe dizer, tem algo a colaborar para a tua evolução, então ali você está pronta, apta, desapegada de si para poder conviver com aquilo, para poder receber daquilo o que aquilo tem que lhe dar. Enfim, isto é o que se trabalha, isto é o que se desenvolve ali. E estas coisas vão ficando claras para nós à medida que vamos vivendo estas coisas. Porque já passaram por ali dezenas de criaturas e que já fizeram a sua experiência. E a experiência destas pessoas é aquilo que vai acontecendo no plano interno destas pessoas, que vai clareando o trabalho, que vai trazendo para o trabalho, que vai trazendo para o caminho breve ou para o setor, que vai trazendo maior experiência, uma maior clareza. Então essa linhagem dos guerreiros ali não só é muito necessária, porque nós precisamos ser um guerreiro diante de nós mesmos, diante das nossas reações, e isso lá está muito presente, muito disponível. Mas todas as outras linhagens estão também disponíveis ali. E isso é uma experiência que nós podemos fazer. É ver cada vez que vamos lá, ou durante a nossa estada lá, quais foram as energias presentes, quais foram as linhagens que se alternaram na nossa observação. Quando é que nós estávamos diante de uma situação de cura, ou quando é que estávamos diante de uma situação de ritual, uma situação sacerdotal. Então é uma experiência que pode para nós ser muito rica. Enfim, o caminho breve é uma forma muito suave de nós chegarmos a uma outra situação, de nós entrarmos em um outro estado. E isto pode acontecer quase imperceptivelmente, porque é tudo realmente muito suave.